Episódio 3: Quebrando velhos padrões, desafios e superações. Olá, exploradores da consciência. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa jornada transformadora de despertar da consciência. No episódio anterior, mergulhamos fundo na percepção expandida, aprendendo a sintonizar os sentidos da alma e a decifrar as mensagens sutis do universo e do nosso eu interior. Entendemos que o mundo não é apenas o que vemos, tocamos ou ouvimos, mas uma vasta tapeçaria de energias e intuições que podemos acessar. Se você perdeu essa conversa fundamental, não se preocupe. O link para o episódio anterior está na descrição para você se atualizar. Mas agora, é hora de encarar uma das verdades mais desafiadoras e libertadoras dessa jornada. O despertar nem sempre é um mar de tranquilidade e descobertas agradáveis. Pelo contrário, é nesse caminho de autodescoberta que inevitavelmente nos deparamos com um dos maiores obstáculos ao nosso crescimento: nossos próprios velhos padrões. Aqueles comportamentos arraigados, pensamentos repetitivos e crenças limitantes que, por mais que nossa consciência queira avançar, parecem nos puxar de volta para uma zona de conforto ilusória. Ou, mais precisamente, para um desconforto familiar e previsível. Neste terceiro episódio, nossa missão é desmistificar esses padrões. Vamos compreender por que, apesar de nos causarem sofrimento, muitas vezes nos apegamos a eles. Iremos desvendar métodos práticos e eficazes para identificá-los em nossa vida diária. E, o mais crucial, vou compartilhar com você um arsenal de estratégias e ferramentas para finalmente quebrar velhos padrões, superar esses desafios internos e, assim, pavimentar o caminho para uma vida de maior liberdade, autenticidade e plenitude. Preparado para essa virada de chave que pode transformar radicalmente sua experiência de vida? Então, vamos lá! O que são velhos padrões e por que nos apegamos a eles? Para começar, precisamos ter clareza sobre o que são esses velhos padrões. Eles são, em essência, circuitos neurais e comportamentais profundamente estabelecidos em nosso cérebro, formados pela repetição. São como trilhas bem batidas em uma floresta. Quanto mais você as usa, mais fácil e automático se torna percorrê-las. Isso se manifesta como hábitos de pensamento, como a autocrítica constante ou o pessimismo. Padrões emocionais, como a tendência a se irritar facilmente ou a se sentir vítima em diversas situações. E comportamentos, como a procrastinação crônica, a busca por validação externa ou a evitação de conflitos. Pense neles como respostas automáticas a estímulos internos ou externos, muitas vezes operando no piloto automático, sem o nosso consentimento consciente. A pergunta crucial, então, é: por que nos apegamos a algo que nos limita? A resposta reside em uma combinação fascinante de neurociência e psicologia. Nosso cérebro, uma máquina de eficiência impressionante, é programado para economizar energia. Ele adora a previsibilidade. Ao repetir um pensamento ou um comportamento, ele cria atalhos neurais, as tais trilhas batidas. Isso torna a ação mais rápida e consome menos energia cerebral. É por isso que é tão fácil cair nos velhos hábitos quando estamos cansados, estressados ou distraídos. O cérebro simplesmente opta pelo caminho de menor resistência. Além da eficiência, há um fator ainda mais poderoso: o conforto do familiar. Por mais dolorosos ou ineficazes que esses padrões possam ser, eles são conhecidos. O desconhecido, por outro lado, aciona nossa amígdala, o centro do medo no cérebro. Mesmo que esse desconhecido prometa algo melhor, mais felicidade, mais sucesso, mais liberdade, a incerteza que ele traz gera ansiedade. Muitas pessoas preferem a segurança da miséria conhecida do que a aventura da felicidade incerta. Essa é a verdadeira essência da zona de conforto. Um espaço que, ironicamente, muitas vezes nos mantém presos e estagnados. Podemos ter medo de falhar, de sermos julgados, de sermos rejeitados, ou, acredite se quiser, até mesmo medo do próprio sucesso e das responsabilidades que ele traz. Vamos a um exemplo clássico. Pense em alguém que repetidamente se envolve em relacionamentos onde se sente desvalorizado. Esse pode ser um padrão de autossabotagem, enraizado em uma crença profunda de não ser merecedor de amor pleno. Por que essa pessoa se apega a esse padrão? Porque a familiaridade do papel de vítima ou desvalorizado é, em um nível inconsciente,
menos assustadora do que a incerteza e a vulnerabilidade de um relacionamento verdadeiramente saudável e recíproco. O padrão, mesmo doloroso, oferece uma sensação distorcida de controle e previsibilidade. Identificando seus padrões. O primeiro passo para a mudança. O primeiro e mais crucial passo para quebrar qualquer padrão é a conscientização. Você não pode mudar o que não reconhece. É como tentar curar uma doença sem saber qual é. Mas como podemos iluminar essas áreas sombrias da nossa mente? A resposta está na autoobservação sem julgamento. Comece a se observar como um cientista, com curiosidade, sem crítica. Mantenha um diário de consciência. Este não é um diário para registrar eventos diários, mas para registrar suas reações a eles. Anote. O que eu senti quando X aconteceu? Qual foi a minha primeira reação, física, emocional, mental? Que pensamentos surgiram imediatamente depois? Preste atenção especial às situações que te tiram do sério, que te paralisam, que te deixam ansioso, ou que parecem se repetir ciclicamente em sua vida. Use perguntas poderosas para aprofundar. Qual é a história que eu conto a mim mesmo sobre essa situação, ou sobre mim mesmo nela? Essa história é realmente verdadeira, ou é apenas uma crença antiga que carrego comigo? O que eu ganho mantendo esse padrão, mesmo que inconscientemente? E mais importante, o que eu perco por continuar operando dessa forma? A clareza sobre os ganhos secundários, ainda que negativos, é fundamental. Identifique seus gatilhos. São situações, pessoas, emoções, ou até mesmo horários do dia, que consistentemente ativam. Se você percebe que sempre se sente inadequado ou tenso antes de uma apresentação pública, a avaliação pública é um gatilho. Se você nota que a raiva surge sempre que suas expectativas não são atendidas, o controle pode ser um tema subjacente. Por exemplo, se você é um engenheiro e percebe que sempre procrastina nos relatórios mais complexos, anotaria. Senti uma grande ansiedade ao olhar para o relatório X. Pensei, isso é muito complicado para mim, não vou conseguir. Então comecei a ver vídeos no YouTube em vez de trabalhar. Estratégias para quebrar padrões, ferramentas e atitudes. Uma vez que você identifica o padrão, a verdadeira transformação pode começar. Não vou mentir, não é um processo fácil, mas é totalmente possível e incrivelmente recompensador. Aqui estão algumas estratégias poderosas para te auxiliar. Aceitação sem julgamento e autocompaixão. O primeiro passo, surpreendentemente, é aceitar o padrão como ele é, sem se criticar. Dizer a si mesmo: "Ah, olha só, estou procrastinando de novo, ok. Reconheço esse padrão em mim neste momento." Essa é a essência do mindfulness. Quando você observa sem julgar, você cria um espaço entre você e o padrão. Nesse espaço, reside a liberdade de escolha. A autocompaixão é fundamental aqui. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você trataria um amigo que está lutando. A autocrítica só reforça o padrão. Desafie e reescreva a narrativa. Nossas crenças limitantes são apenas histórias que contamos a nós mesmos. A mente é um contador de histórias compulsivo. Comece a questionar essas narrativas. Em vez de "eu não sou capaz", pergunte: qual é a evidência real de que eu não sou capaz? Em que momentos da minha vida eu fui capaz de superar desafios? Onde eu demonstrei resiliência? Procure ativamente por contra-evidências. Em seguida, reescreva essa história para uma versão mais empoderadora, que celebre sua capacidade de aprendizado e crescimento. Se o padrão é sempre erro em apresentações, mude para: cada apresentação é uma oportunidade de aprimoramento, e eu estou aprendendo a comunicar minhas ideias com clareza e confiança. Visualização e afirmações consistentes. Nossa mente subconsciente responde poderosamente a imagens e palavras repetidas. Comece a visualizar-se agindo de forma diferente, da maneira que você deseja agir. Se o padrão é reagir com raiva, visualize-se respondendo com calma, clareza e empatia. Use afirmações positivas no presente, como se já fossem uma realidade. Eu sou paciente e tranquilo. Eu sou confiante e assertivo. Eu lido com desafios com resiliência e sabedoria. Repita-as diariamente, sentindo a emoção que elas evocam. Isso reprograma seu subconsciente. Pequenos passos de ação, baby steps. A mudança radical de uma vez só raramente funciona e é sobrecarregante. A neurociência nos ensina que pequenas vitórias reforçam novos caminhos neurais.
Em vez de tentar eliminar o padrão de uma vez, comprometa-se com pequenos, gerenciáveis passos de ação que vão na direção oposta ao padrão. Se o padrão é procrastinar um grande projeto, seu pequeno passo pode ser: vou trabalhar no projeto por 15 minutos hoje, e só 15 minutos. A chave é a consistência. Essas microações criam momentum e constroem confiança, tornando o próximo passo mais fácil. Se você tem o padrão de sempre deixar a louça suja na pia, um baby step é lavar apenas um único copo imediatamente após usá-lo. Isso quebra a inércia e estabelece um novo micro-hábito. Busque apoio e perspectivas externas. Você não precisa e nem deve fazer isso sozinho. Compartilhe suas intenções com amigos de confiança, familiares ou um grupo de apoio. Considere buscar um mentor, coach ou terapeuta. Muitas vezes, um olhar externo pode identificar padrões que estão tão arraigados que não conseguimos ver. Um profissional pode oferecer ferramentas personalizadas e um espaço seguro para processar emoções e crenças. Prática de mindfulness e presença plena. A meditação e a atenção plena, mindfulness, são ferramentas incrivelmente poderosas. Elas treinam sua mente para estar no presente, para observar seus pensamentos e emoções surgirem e desaparecerem, sem se apegar a eles ou se identificar com eles. Essa prática cria uma distância saudável entre você e seus padrões reativos, dando-lhe o poder de escolher sua resposta, em vez de reagir automaticamente. Você passa de ser o padrão para observar o padrão. Pratique o perdão, a si e aos outros. Muitos de nossos padrões negativos estão ligados a mágoas passadas, ressentimentos ou culpas, seja em relação a nós mesmos ou a outras pessoas. Praticar o perdão não significa esquecer o que aconteceu ou justificar o comportamento, mas sim liberar o peso emocional que você carrega. É um ato de autopreservação, de cortar as amarras que o prendem ao passado e, consequentemente, a padrões obsoletos. A jornada contínua e a liberdade do despertar. Quebrar padrões não é um evento único, como virar uma chave e pronto. É um processo contínuo, uma jornada. Haverá dias em que você se pegará caindo nos velhos hábitos, em que a inércia do passado parecerá insuperável. E isso é perfeitamente normal. A chave aqui não é a perfeição, mas a resiliência e a autocompaixão. Reconheça a recaída sem se martirizar, aprenda com ela o que for possível e então recomece, com mais sabedoria e gentileza consigo mesmo. Cada volta é uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o crescimento. Quando você começa a quebrar esses padrões, é como se libertasse de correntes invisíveis que antes a prendiam. A energia que antes era drenada para manter esses padrões, a ansiedade da procrastinação, o peso da autocrítica, a tensão dos conflitos não resolvidos, agora está livre para ser usada em sua criatividade, em seus projetos mais significativos, em seus relacionamentos mais autênticos, em sua paixão genuína. Você começa a viver com mais autenticidade, mais propósito e uma leveza que antes parecia inatingível. A realidade ao seu redor, por sua vez, começa a se alinhar à sua nova forma de ser, abrindo portas e oportunidades que antes pareciam inexistentes. Pense no engenheiro que antes vivia preso ao padrão da procrastinação e do perfeccionismo paralisante. Ao quebrar esse ciclo, ele não só entrega seus projetos no prazo, mas encontra um fluxo criativo e produtivo, sentindo-se energizado e realizado. A pessoa que se irritava facilmente com pequenas coisas, ao praticar a aceitação e o desapego, encontra uma paz interior que antes parecia impossível, impactando positivamente todos ao seu redor. Isso, meus amigos, é o despertar em ação. Então, meu caro explorador da consciência, o desafio de quebrar velhos padrões é, sem dúvida, uma das provas mais significativas e transformadoras dessa jornada. É onde a teoria da consciência encontra a prática da vida real. Mas cada padrão que você rompe, cada crença limitante que você desafia e reescreve, é um passo gigantesco em direção à sua verdadeira essência, à sua plenitude, à liberdade de ser quem você realmente é. Se este vídeo ressoou com você, se te deu insights valiosos ou ferramentas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo, por favor, deixe seu curtir. Isso me mostra que estou no caminho certo.
Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que pode se beneficiar dessa mensagem e, claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios dessa série. Suas interações são o combustível que me ajuda a levar essa mensagem de transformação a mais e mais pessoas. E agora, a pergunta mais importante. Qual padrão você está pronto a copiar para começar a quebrar hoje? Compartilhe sua intenção, sua experiência ou sua dúvida nos comentários abaixo. Sua jornada, suas perguntas e suas vitórias podem inspirar muitos outros. No próximo episódio, vamos aprofundar em Integrando a Consciência, Vida Plena no Agora, onde discutiremos como aplicar tudo o que aprendemos no seu dia a dia, transformando o despertar da consciência em uma forma de viver. Mal posso esperar para compartilhar essa próxima etapa com vocês. Até lá, continue sua jornada de despertar, com coragem, compaixão e muita luz.